Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, estou aqui mais uma vez fazendo a palestra online para o Grupo Irmãos Animais Marcel Benedetti, agradecendo mais uma vez o convite da minha amiga Ivani Lima, que fez esse convite, e sempre atendendo com muito amor, com muito carinho. Muito obrigado, Ivani, um beijo para você, boa recuperação aí, né? O Ivani que fez um pequeno procedimento aí, está se recuperando. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Semana passada eu já fiz a palestra, estou aqui de novo com vocês. Hoje para falar um pouquinho sobre essa nossa relação com os nossos irmãozinhos menores, né? Porque eles são os nossos irmãos realmente, né? Animais nossos irmãos. Então, esse é o tema da palestra da noite de hoje. Vamos fazer então aqui, antes de mais nada, né, a prece de abertura, né? Para a gente harmonizar o nosso coração, harmonizar as nossas mentes. Então, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre, que estejam conosco mais uma vez nessa palestra, nos ajudando, nos auxiliando a melhor compreender tudo aquilo que foi falado aqui na noite de hoje, pedindo à equipe espiritual do Grupo Irmãos Animais que envolva com muito amor e muita luz a todos aqueles que estiverem assistindo a palestra agora ao vivo, aqueles que forem assistir em outro momento, todos recebam em seus lares, em suas vidas, todo auxílio e todo amparo espiritual que cada um necessitar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá para o nosso tema da noite de hoje, né? Animais, nossos irmãos. São reflexões, na verdade, né? São assuntos que até já foram falados aqui em outras oportunidades. A Ivani certamente já falou sobre muitas coisas aqui, né? Destrinchou os assuntos aqui de forma muito brilhante em outras oportunidades, mas são pequenas reflexões, né? A gente sabe que a internet ela é muito dinâmica, né? Então tem muita gente que às vezes acaba não assistindo uma palestra, né? Casualmente está assistindo na noite de hoje, então a gente sabe que a espiritualidade sempre direciona, né, as pessoas para o momento certo, para assistir a palestra certa, para ouvir aquilo que ela realmente precisa para aquele momento. Então, para a gente entender essa nossa relação, né, que nós temos com os nossos irmãos animais, tem uma passagem muito interessante aqui na Bíblia, está lá no Evangelho de Marcos e também de Mateus. Olha só. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma frase, né, de Jesus, né, Jesus perguntando ali para a multidão. E olhando, né, para aqueles que estavam sentados, né, ao seu redor, Jesus disse: Eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Às vezes quando a gente ouve essa frase, né, da boca de Jesus, às vezes a gente imagina, né, que Jesus não tinha nenhum apreço, né, não tinha nenhum carinho pela sua mãe, pelos seus irmãos consanguíneos. Mas na verdade, né, o sentido, né, dessa frase, dessa passagem de Jesus, ele é muito mais profundo. Jesus quis mostrar que todos aqueles que estavam ali ao seu redor, todos eles eram considerados seus irmãos, poderiam ser considerados sua mãe, porque todos nós fazemos parte de uma família universal. E Jesus deixa isso muito claro, né, nessa passagem, né, mostrando, né, que todos nós que estamos aqui fazemos parte de uma mesma família. Todos nós devemos, né, ter esse carinho mútuo, né, sobre todas as pessoas. Então que a gente tenha isso em mente sempre, que a gente consiga colocar isso em prática, né, no dia a dia, colocando, né, como um lema de vida realmente, né, que todos aqueles que estão ao nosso redor são considerados nossos irmãos. E os nossos irmãozinhos animais também. Jesus aqui não especifica, né, exatamente quem ele estava direcionando. Então, todos nós fazemos parte de uma família universal. E nunca é demais lembrar que Jesus, quando veio na Terra, né, quando encarnou na Terra, ele veio rodeado de animais, né, ali no estábulo. E o que prova, né, que realmente aqueles seres que estavam ali fizeram parte, né, de uma forma muito intensa, né, de uma forma muito bonita, né, da vinda de Jesus quando esteve aqui conosco. Seguindo aqui as nossas reflexões, olha só. 44% dos domicílios brasileiros têm hoje pelo menos um cachorro. É uma pesquisa feita pelo IBGE. Eu acredito que até esse censo que saiu agora em 2022, eu até dei uma pesquisada, não encontrei pelo menos informações a respeito desse item específico, mas eu acredito que esse número tem até aumentado, né? Acredito que hoje a gente tem até muito mais cachorros e gatos, né, nos lares brasileiros do que só 44%. O
que isso significa? Que os nossos irmãos animais hoje fazem parte da nossa família de uma forma muito mais intensa que há 20, 30, 40 anos. Todo mundo, quase todo mundo, né, sempre teve um cachorro, um gato, né, às vezes ali no quintal. Mas hoje os animais fazem parte da nossa família de uma forma diferente. Hoje nós colocamos os nossos cães e gatos nas nossas camas para dormir, dentro de casa, né, compramos para eles todos os apetrechos possíveis para dar a eles um bem-estar, um conforto material. Claro que a gente precisa tomar muito cuidado, não exagerar na dose também, né, para não humanizar os animais. Mas nós colocamos eles hoje num patamar muito interessante. Fazem parte hoje da nossa família de uma forma muito mais intensa. Inclusive, nessa mesma pesquisa feita pelo IBGE, mostra que existem mais cães e gatos nas casas brasileiras do que crianças entre 0 e 10 anos. Isso até para alguns espíritas, né, que eu até já conversei a respeito, tem pessoas que até acham isso preocupante, né? Poxa, então tá reencarnando menos pessoas? Então hoje as pessoas preferem ter um cachorro ou um gato do que ter um filho humano? Se isso é bom ou ruim, é uma outra questão, é um debate que vai longe e não é o nosso propósito aqui. Mas o interessante dessa pesquisa, o interessante desse dado, é mostrar o quanto eles fazem parte da nossa família, o quanto eles realmente são nossos irmãos menores, menores no sentido carinhoso, né? Não é depreciativo, é porque eles estão, né, abaixo da gente, né, evolutivamente falando. Mas eles fazem parte hoje da nossa família de uma forma muito intensa e isso é interessante da gente observar. Temos aqui também uma passagem bíblica muito interessante e que as pessoas às vezes confundem, né, alguns termos aqui, mas vamos lá, vamos explicar. No livro Gênesis, né, lá no primeiro livro da Bíblia, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha só que interessante esse dado, essa informação. A gente vê lá essa passagem, dominai, né, sobre os peixes, sobre as aves, enfim. Então a gente acha que a gente pode fazer com os animais tudo aquilo que a gente bem entender. E não é bem por aí. Não é assim que funciona. Essa passagem bíblica, ela tem um sentido que a gente precisa olhar com mais atenção. Olha só, o velho e bom dicionário. O verbo dominar, ele tem um duplo significado que muita gente não sabe. Ele significa, sim, ter autoridade ou poder sobre alguém, mas do latim dominus, né, a raiz latina, né, do verbo dominar, ele significa Deus ou Senhor. Então aquela passagem bíblica que a gente viu lá, com certeza a mensagem, né, que está naquela passagem é para que nós sejamos para os animais como Deus é para nós. Né, um pai amoroso, bondoso, misericordioso, que ama todas as suas criaturas. E não para a gente fazer deles o que a gente bem entender. Não é esse o propósito. Só que muita gente até hoje age dessa forma. Tá lá na Bíblia que a gente pode fazer com os animais o que a gente bem entender, então eu vou fazer com eles aquilo que eu bem quiser. Não é bem assim. Nós temos que entender, né, esses significados, essas mensagens subliminares da Bíblia. E nessa passagem fica muito claro que nós devemos ser para os animais como Deus é para nós, humanos, nosso Pai amoroso, bondoso, misericordioso. Nós temos esse dever para com os nossos irmãos menores. Um exemplo muito importante, né, que a gente sempre falamos aqui e que norteia, né, todos os nossos trabalhos é Francisco de Assis, que é o protetor dos animais, né? A gente tem lá a oração de São Francisco, né, onde nós sempre declamamos nos nossos trabalhos, né, aqui em Sorocaba, né, no GEFA Sorocaba, do qual eu faço parte, que a Ivani também sempre fala, né, nas lives dela. Isso é muito importante, porque Francisco de Assis foi uma figura fantástica. E essa história do lobo de Gúbio, que muita gente já foi falado aqui também, eu mesmo já fiz uma palestra específica sobre Francisco de Assis, mas é uma história que vale sempre a pena a gente recordar. Existia lá nesse lugarejo, né, um lobo que estava aterrorizando as pessoas, né, comendo as pessoas, né, principalmente as crianças, né, porque ele precisava se alimentar, né, e o lobo tinha fome, né, e ali ele acabava aterrorizando as pessoas. Até que Francisco passou por aquele lugar, soube da história, e ele pessoalmente foi lá conversar com o lobo. Ele foi lá trocar uma ideia com o lobo e conversou com ele dizendo, né, que a partir daquele momento ele cuidaria do lobo, ele não deixaria que nada faltasse a ele, e ele cuidaria dele com todo amor e carinho, mas que ele não fizesse mais mal para as pessoas, né? Que ele entendia que ele
deveria estar com fome, deveria estar assustado também, mas que ele não fizer, que eles iriam fazer esse trato então. Francisco, né, iria cuidar do lobo e o lobo não iria mais prejudicar ninguém, e assim foi feito. Né, pela grandiosidade espiritual de Francisco de Assis, ele conseguiu convencer aquele lobo a não mais aterrorizar as pessoas, se tornou um grande amigo de todo aquele lugarejo, inclusive tem uma estátua, né, nessa cidade, né, uma estátua de Francisco de Assis junto com o lobo, né, e a história do lobo de Gúbio, que muita gente conhece, né, muita gente já ouviu, e é uma história que mostra, né, realmente o quanto esses nossos irmãozinhos eles fazem parte das nossas vidas, porque eles realmente são nossos irmãos. Eles realmente precisam ser tratados como nossos irmãos. E Francisco de Assis deu esse grande exemplo para todos nós. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. É uma passagem do Evangelho de João. Quando a gente vê essa passagem, não tem como a gente não lembrar daquela outra que a gente viu lá da Bíblia, né? De dominar os peixes do mar, das aves do céu, enfim. Então quando a gente vê essa passagem, a gente às vezes imagina, algumas pessoas interpretam de uma forma totalmente equivocada, achando que a gente pode fazer com os animais aquilo que a gente bem entender. Como eu sou um Deus, então eu vou fazer aquilo que eu bem entender. Mas o que Deus é para nós? Como eu já falei aqui hoje. É um Pai amoroso, misericordioso, que ama todas as suas criaturas. Então a gente não pode confundir essa passagem, a gente não pode se achar a última bolacha do pacote. A gente não pode achar que a gente pode com tudo e com todos. Nós atingimos um patamar evolutivo aqui na Terra, em relação aos animais, um patamar superior. E é um dever do superior cuidar daquele que está abaixo dele. Um irmão mais velho, por exemplo, né, pelo menos deveria ser assim, ele tem um dever, né, um dever em relação aos seus irmãos mais novos. Porque ele tem mais experiência, ele tem mais vivência. Claro que a gente sabe que pela doutrina espírita, às vezes uma pessoa mais nova em idade física, às vezes pode ser espiritualmente falando uma pessoa até mais experiente. Mas aqui na matéria, é o dever daquele mais experiente proteger aquele que está abaixo. E quando a gente vê vós sois deuses, é nesse sentido. Nós devemos ser para todos pessoas boas, pessoas amorosas, principalmente em relação aos animais. Então a gente não tem que jamais subjugá-los por a gente achar que estamos num patamar acima deles. No livro A Gênese de Kardec, diz lá, todos nós procedemos do mesmo ponto de partida. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas nossas atividades individuais. Todos nós, sendo filhos do mesmo Pai, somos objetos de igual solicitude. Não há nenhum mais favorecido ou melhor dotado do que outros. Para Deus, somos todos iguais. Para Deus, somos irmãos. Deveríamos assim agir aqui na Terra. Lembrando daquela passagem de Jesus que a gente falou aqui. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Deveríamos olhar para todos com esse olhar bondoso e misericordioso, porque estamos todos no mesmo arco. Estamos todos aqui sob a proteção de Deus, de Jesus, dos bons espíritos. Só que nós, pela nossa arrogância, pelo nosso egoísmo, pela nossa prepotência e uma série de outras coisas, nós ainda, quando nós estamos numa posição superior, nós olhamos para aqueles que estão abaixo e, não me importa. Por isso que a gente ainda está nesse vai e vem de encarnações, né? Por isso que a gente ainda não consegue realmente entender os ensinamentos de Jesus. Porque nós ainda não nos colocamos como iguais. Claro que a gente precisa progredir, todos nós temos essa obrigação, né? Faz parte da lei do progresso, progredirmos. Mas o progresso ele tem que ser material e moral também. E muitas vezes as pessoas apenas progridem no aspecto material, se esquecem do moral. Seguindo aqui com as nossas reflexões, olha só, o livro do Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma, e uma passagem, né, de Francisco de Assis. Todos os seres da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que auxiliemos aos animais se necessitarem de ajuda, pois toda criatura em desamparo tem o mesmo direito à proteção. Na oração de São Francisco a gente não vê lá, Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Podemos levar a paz onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, e podemos ser instrumentos do bem
auxiliando um irmão menor, por exemplo, um animalzinho que esteja em dificuldade, um animalzinho de rua, se tivermos condições de tirá-lo daquela situação e colocarmos para as nossas casas, adotar aquele animalzinho. Ah, não tenho condição de adotar um animalzinho agora, já tenho muitos animais em casa, ou sei lá, eu moro num lugar onde não tenho condições de ter um animal que a gente possa chamar de meu, né, entre aspas. Mas se a gente tiver um animalzinho de rua, se a gente tiver condições de, sei lá, colocar um potinho de água na porta da nossa casa, um pratinho de ração, um pratinho de comida, andar com, né, faz tempo que eu preciso fazer isso e eu esqueço. Andar com saquinhos de ração dentro do carro. Se você vê às vezes um animalzinho de rua, coloca ali um pouquinho de comidinha para ele. Né? Faz tempo que eu preciso fazer isso e eu esqueço. Não precisa levar um saco de ração de 20 quilos, não é isso. Mas pequenas porções, às vezes a gente passa por alguém, por algum animalzinho que esteja precisando. Se não tiver condições de fazer nada disso, uma prece que seja, sabe? Tenho certeza que todo mundo, às vezes no caminho do trabalho, da escola, no dia a dia, às vezes encontra um animalzinho de rua, um gato, um cachorro, e às vezes a gente não tem condições de fazer algo prático por ele, a gente pode fazer uma oração para que a dor daquele animalzinho seja amenizada. A gente viu até numa palestra anterior que eu fiz aqui, que a dor muitas vezes, o sofrimento muitas vezes, ele é benéfico para o nosso crescimento espiritual. Mas a gente não precisa deixar que aquela pessoa, aquele animalzinho sofra e não fazer nada por ele. Se tivermos condições de fazer algo para amenizar a situação daquele animalzinho, daquela pessoa, por que não fazer? E essa mensagem, né, do livro do Ernesto Bozano vem bem a calhar em relação a isso, pois todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos o mesmo direito à proteção. Então, precisamos fazer isso no nosso dia a dia. Seguindo aqui, ó, olha só essa imagem que bonita. Um cachorrinho, um gatinho do nosso lado esquerdo, ele tem o mesmo direito à vida que um boizinho, que um porquinho, que uma galinha, que um peixe. Às vezes a gente acha que peixe. Ah, eu já ouvi muito isso. Muitas pessoas falando, eu sou vegetariano, mas eu como peixe. Desculpa, você não é vegetariano, você só não come carne vermelha ou carne de porco, ou carne de frango. Mas peixe não dá em árvore. Peixe é um ser vivo que sofreu, às vezes até mais do que um outro animal, porque o peixe ele vive na água. E quando ele é pescado, quando ele é retirado da água, ele morre sufocado. Demora, né, um tempinho para ele até ele perder a vida. Deve ser uma dor terrível ser retirado do seu habitat e morrer ali sufocado. Então, que a gente tenha isso em mente, essa imagem, que ela fique gravada nas nossas mentes. Um cachorro e um gato, e poderíamos até colocar outros animais aqui, passarinhos, né, coelhos, enfim, animais domésticos de uma forma geral, né, os nossos filhinhos, que nós chamamos, os filhinhos de quatro patas, ou às vezes de asas, enfim. Mas eles têm o mesmo direito à vida que os outros. Só que nós colocamos os outros num patamar que eles servem de alimento, ou a gente pode fazer o que bem entender, podemos subjugá-los, né, podemos maltratá-los. Né, eles não pensam, não sentem dor. Falamos sobre isso semana passada, inclusive. Para quem perdeu a palestra da semana passada, depois que acabar essa daqui, assista lá. Inteligência e Instinto. Então, todos temos o mesmo direito à vida. Todos nós somos irmãos. Temos que ver dessa forma. E por que a gente ainda tem esses conceitos, né? Falamos disso também semana passada, do nosso amigo René Descartes, que ele entendia lá no século XVII que os animais não sentiam dor, não tinham sentimento, não tinham alma, e por isso eram máquinas complicadas, e por isso a gente podia fazer com eles o que a gente bem entender. Talvez por isso, por esse pensamento de René Descartes, ou cartesiano, que nós ainda temos dificuldade em entender que somos todos irmãos. Talvez por ainda assinar embaixo, como eu vi até a imagem aqui, assinar embaixo esse pensamento específico de René Descartes, talvez por isso a gente ainda tenha essa dificuldade. Para muitos humanos ainda é inconcebível colocar os animais no mesmo patamar que um outro ser humano. É inconcebível para muitas pessoas amar um animal tanto quanto a gente ama um outro ser humano. Precisamos mudar esse conceito. A doutrina espírita nos traz muitas informações para as nossas reflexões e principalmente para as nossas ações. Porque Jesus já disse lá atrás, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, todos aqueles que estão ali são meus irmãos, podem ser considerados minha mãe, porque nós somos deuses e nós devemos ser para os animais
como Deus é para conosco, um Pai amoroso e misericordioso. No livro dos Espíritos, questão 595, que vem até, né, refutar aquela imagem, aquele pensamento do René Descartes. Olha só, os animais não são simples máquinas como imaginam, não. Sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Então eles têm as suas limitações evolutivas? Sim. Ainda não atingiram o mesmo patamar que nós humanos? Não. Mas nem por isso a gente pode fazer com eles o que a gente bem entender. Porque eles não são simples máquinas. Eles pensam, eles sentem dor, falamos sobre isso semana passada. Então são reflexões que nós precisamos ter para que realmente a gente consiga encará-los como nossos irmãos menores. Charles Darwin já disse que não há diferença fundamental entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como o homem, demonstram sentir dor, felicidade e sofrimento. Olha só, Charles Darwin, contemporâneo de Kardec, já falava sobre isso. Hoje a gente sabe que a ciência já nos fala, já nos trouxe, né, informações de que os animais são seres sencientes. Então nós temos hoje o aval da ciência para que a gente reflita sobre isso. Mas Charles Darwin já nos falava a respeito, já falava que nós devemos amparar os animais, nós devemos fazer por eles aquilo que a gente possa fazer, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Então, Charles Darwin, contemporâneo de Kardec, que inclusive publicou aquele livro Origem das Espécies. Os animais, um livro do Emmanuel, olha só que pensamento interessante, o livro Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Os animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo evolutivo. São eles nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não reconhecer. São nossos irmãos, são nossos parentes próximos. Temos que ter isso em mente. E para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, olha só, Chico Xavier, que amava os animais incondicionalmente. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. E o Chico amava os animais, tinha uma ternura para com os animais, né? Existem histórias fantásticas, né, do Chico, né? Até já falei aqui, já até contei algumas histórias aqui do Chico. O Chico era uma figura fantástica, né? Amava os animais incondicionalmente. Então a gente precisa realmente colocá-los nesse patamar de nossos irmãos menores. São nossos irmãos realmente. Tinha mais alguns slides aqui, achei que tinha acabado, né? Mais alguns aqui para nossa reflexão. Ó. Tudo que vive é teu próximo, Mahatma Gandhi falou isso. E olha só, o Papa Francisco, né, que é uma figura fantástica, é uma figura do meio católico, né, mas que ama os animais e nos trouxe, né, essa informação tão interessante numa audiência que ele fez ali no Vaticano, lá em 2014. O céu está aberto a todas as criaturas e lá eles serão investidos pela alegria e o amor de Deus sem limites. Então, os animais, eles vão para o céu do jeito que os católicos entendem, do jeito que nós espíritas entendemos, não importa. O que importa é que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus e temos o mesmo direito à proteção. Então, que a gente realmente coloque os animais não só como amigos, mas como os nossos irmãozinhos, os nossos irmãos mais novos, e é nosso dever protegê-los e ampará-los sempre. Então era essa a mensagem que nós tínhamos para a noite de hoje. Quero agradecer mais uma vez a vocês que nos acompanharam, que acompanharam aqui as nossas reflexões, que acompanharam aqui a nossa palestra de hoje. Mais uma vez, obrigado, Ivani, pelo convite, pela confiança de sempre. Uma ótima recuperação para você. E vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento, então, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do Grupo Irmãos Animais Marcel Benedetti, que estejam presentes nos lares e nos corações de todos na noite de hoje, abençoando e iluminando a cada irmão que aqui está assistindo a palestra agora nesse momento, aqueles que forem assistir numa outra ocasião, que recebam da espiritualidade amiga todo o auxílio e todo o amparo que cada um necessitar. Que os lares de cada um dos irmãos na noite de hoje seja coberto de bênçãos e de luzes, e que todos recebam o auxílio e o amparo do nosso Pai maior.
Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Que Jesus esteja presente em nossos lares e em nossas vidas hoje e sempre. Tchau, pessoal. Até uma próxima oportunidade.